Você já se perguntou por que, em diferentes épocas e culturas, os mortos não eram apenas enterrados, mas submetidos a rituais estranhos, que hoje parecem beirar o macabro? Em vários sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, foram encontrados esqueletos com pedras enfiadas na boca, corpos amarrados com correntes de ferro, ossadas atravessadas por estacas e até sepultamentos em que a cabeça foi separada do corpo de forma intencional. O que teria levado sociedades inteiras a acreditar que os mortos podiam voltar para aterrorizar os vivos? Seriam apenas superstições ou havia algo mais profundo por trás desses gestos? Na Idade Média Europeia, especialmente em regiões assoladas por pestes e guerras, multiplicaram-se relatos sobre cadáveres que saíam de seus túmulos para vagar entre os vivos. Em alguns povoados da Polônia, por exemplo, arqueólogos encontraram esqueletos do século XVI com foices posicionadas sobre o pescoço ou o abdômen. O recado era claro: se o morto tentasse se levantar, a lâmina cortaria sua cabeça ou suas entranhas. Isso não era um acaso isolado. No mesmo período, em vilarejos da Alemanha e da Itália, foram desenterrados corpos com grandes pedras na boca. A crença era de que esses mortos, chamados de devoradores de mortalha, podiam mastigar tecidos do próprio sudário e, de maneira simbólica, consumir a vida dos vivos à distância. Mas de onde vinha tanto medo? Parte da explicação está na forma como doenças eram entendidas. Antes da ciência moderna, epidemias eram associadas a forças invisíveis, muitas vezes atribuídas a espíritos inquietos. Um corpo enterrado de forma inadequada, acreditava-se, podia se tornar foco de contaminação espiritual e física. Quando surtos de peste matavam centenas em poucos dias, era quase inevitável que as pessoas buscassem respostas sobrenaturais. A ideia de que um morto poderia se levantar e espalhar o mal parecia mais convincente do que admitir o desconhecido. Mas não foi só na Europa que isso aconteceu. No Japão feudal, documentos descrevem rituais para conter o que chamavam de Goryu, espíritos vingativos que não encontravam descanso. Em certos túmulos, ossos foram encontrados desarticulados de propósito, como se a comunidade quisesse impedir que o falecido voltasse inteiro. Em partes da África, até o século XIX, havia sepultamentos em que o corpo era enterrado de bruços, com a cabeça virada para baixo. A lógica era simbólica e prática. Se tentasse escavar para sair, o morto apenas se enterraria ainda mais fundo. Já nas Américas, povos pré-colombianos tinham práticas semelhantes, como enterrar guerreiros inimigos em posição fetal e amarrados, não apenas como humilhação, mas como forma de neutralizar qualquer retorno. E aqui surge uma pergunta inevitável. Será que essas culturas estavam falando, cada uma à sua maneira, do mesmo medo universal? A ideia de que a morte não é o fim, mas um estado instável, onde algo poderia escapar de volta. A arqueologia moderna mostra que esse medo se manifestou em lugares tão distantes e em épocas tão diferentes que dificilmente se trata de mera coincidência. Um exemplo fascinante vem de um cemitério no sul da Itália, onde escavações revelaram esqueletos com pedras colocadas cuidadosamente sobre o peito. Os pesquisadores acreditam que era uma forma de prender o morto à terra. Em contraste, na Inglaterra medieval, foram achados restos de indivíduos decapitados e enterrados com a cabeça posicionada entre as pernas. O gesto brutal e ritualístico tinha um objetivo evidente: se o morto tentasse andar, não teria como enxergar o caminho. Essas práticas podem soar grotescas, mas eram respostas racionais dentro da lógica da época. O curioso é que, em certos casos, a ciência atual deu explicações plausíveis para fenômenos que alimentaram esses mitos. Um corpo em decomposição pode liberar gases que fazem o cadáver inchar, emitir sons ou até mover membros por contração de músculos ainda tensionados. Imagine, em uma era sem explicação científica, abrir um túmulo e ouvir estalos, ver sangue escorrer da boca de um morto recente ou notar que o corpo parecia maior do que quando foi enterrado. Tudo isso reforçava a crença de que havia algo de ativo ali. Em vez de entender como processos naturais, as pessoas viam sinais de uma ameaça sobrenatural. Mas existe outro fator pouco mencionado: o controle social.
Alguns historiadores sugerem que práticas como enfiar estacas em cadáveres não eram apenas medo de mortos-vivos, mas também um aviso aos vivos. Traidores, criminosos e hereges podiam ser enterrados de forma diferenciada, como um castigo que se estendia para além da vida. Assim, o mito do morto inquieto servia também como ferramenta de disciplina. Quem violasse as normas da comunidade corria o risco de ser marcado até depois da morte. Ainda assim, o fascínio popular pelo retorno dos mortos não desapareceu com o avanço da ciência. No século XVIII, o tema ressurgiu na Europa Oriental com o termo vampiro. Relatos de cadáveres que não se decompunham ou que eram encontrados com sangue fresco nos lábios alimentaram um pânico coletivo. Autoridades chegaram a autorizar exumações públicas em que corações eram arrancados e queimados diante da população. Esses episódios foram documentados e noticiados em jornais da época, o que espalhou a lenda ainda mais. O vampiro literário de Bram Stoker, séculos depois, não nasceu apenas da imaginação, mas de práticas e medos muito reais. E se avançarmos para a atualidade, perceberemos que a figura do morto-vivo continua entre nós, embora com roupagens diferentes. Filmes, séries e jogos reinventaram a ideia dos zumbis e vampiros, mas a raiz psicológica permanece a mesma: o medo daquilo que não conseguimos controlar, da linha tênue entre vida e morte. A ciência explica hoje quase todos os fenômenos que antes eram atribuídos a espíritos inquietos, mas a atração pelo mistério persiste. Por que continuamos a assistir histórias de mortos que voltam? Talvez porque, em algum nível, essa narrativa nos ajuda a lidar com o maior de todos os enigmas: o que acontece depois do último suspiro. Quando olhamos para trás, vemos que cada pedra na boca, cada estaca no coração e cada corpo amarrado conta uma história de angústia coletiva, mas também de criatividade humana diante do desconhecido. Esses rituais, estranhos aos nossos olhos, eram tentativas de manter o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Um equilíbrio frágil que ainda hoje se reflete na nossa cultura, mesmo que disfarçado de entretenimento. E então, o que essas práticas antigas realmente nos dizem? Que o medo da morte sempre foi menos sobre os mortos e mais sobre os vivos. Sobre nossa necessidade de explicar o inexplicável e controlar aquilo que escapa do nosso domínio. No fim, talvez os mortos nunca tenham se levantado de seus túmulos, mas a simples ideia de que poderiam fez com que sociedades inteiras moldassem rituais, crenças e até sua própria noção de justiça. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este tema despertou a sua curiosidade, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários sua opinião ou dúvida. Sua participação é essencial para que possamos continuar explorando os mistérios da história e da humanidade.